Ok, isso foi bem legal, eu gostei pelo menos. Esse cara aí se provou um vilão bem melhor do que parecia até agora. Tem toda uma história bem interessante por trás. Pra quem gosta de bons vilões, deve ter curtido bastante esse episódio de Kenji no Mago, episódio 10 de Kenji no Mago. E fala, pessoal, bem-vindos a mais um Impressões Semanais de Kenji no Mago, a história do garoto que reencarna em um mundo de fantasia, é treinado por um mago muito poderoso, vira alguém muito poderoso nesse mundo, se apaixona por uma garota em uma escola de magia que ele entra e vai tendo várias aventuras a partir daí, e inclusive aparecia esse vilão na história, aparece desde o começo lá, só que não contou a história dele até agora finalmente, focaram na história, no passado dele, por que ele tá fazendo, o que ele vem fazendo. Você simpatiza muito com ele quando ele conta a história dele nesse episódio. E como sempre, antes que eu me esqueça, se gostarem do vídeo, likes são muito bem-vindos, me ajudam pra caramba, compartilhem o vídeo com quem tem interesse em bons vilões e se inscreva no canal que não se inscreveu ainda, pra não perder nenhum vídeo. E se você não tá recebendo todos os vídeos, já é inscrito, aperte aquele sininho que deve ajudar a você receber todos os vídeos. E quem puder, apoie o canal, vire membro, você ganha vídeos extras com recomendações de mangá, que eu faço praticamente toda semana, além de vídeos semanais, que eu comento praticamente tudo que eu tô acompanhando da temporada, eu comento em um vídeo separado lá pros membros, e você recebe todos os vídeos do canal adiantados. E agora tem mais vantagens ainda, quem quer mais vantagens que isso. Tem vários níveis de membro agora, com mais vantagens ainda. E bom, continuando com Kenji no Mago, esse episódio mostra um pouquinho do protagonista, ele ensinou os outros a voar, e agora ele casta uma magia neles, como eles não conseguem usar sozinhos. Ele usa uma magia lá pra ajudar eles, e todos eles agora voam. Se já eram overpowers o bastante, eles voam ainda, são basicamente um bando de magos. Superman, sim. Mas o foco desse episódio não foi neles, foi nesse cara. E esse cara é muito interessante, gostei muito da história dele. Tem um pontinho ali que eu não sei se vocês repararam, mas seria interessante eles justificarem melhor. Mas de qualquer forma, esse cara aí era super bonzinho, ele adorava aquele reino lá onde está o protagonista. Ele gosta daquele reino, tanto que a vingança dele, ele não tá nem aí pra ir pra aquele reino lá fazer alguma coisa, porque aquele reino lá não fez nada contra ele. É bem interessante, eu pensei que ele estava formando alguma coisa lá pra depois atacar aquele reino. Mas não, aparentemente ele já executou a vingança dele, acabou já a vingança dele, ele nem tem mais o que fazer. Inclusive, estão arquitetando um negócio lá, o pessoal à volta dele pra tentar fazer, usar o que ele já conseguiu até agora, expandir os poderes dele. Só que ele em si, pelo menos até agora, não tá nem aí pra isso, e ele contou finalmente a história dele porque ele queria vingança contra aquele império. Basicamente os nobres daquele império e o povo daquele império fez ele sofrer pra caramba e mataram a mulher dele. Nossa, quando conta a história certinha lá. Só tem um ponto na história dele que eu botaria alguns ajustes lá, pra ficar mais crível, eu diria. Eu vou comentar mais sobre isso mais à frente no vídeo, mas de qualquer forma, ele conta a história lá que ele era basicamente um lorde de uma terra lá, e ele estava tentando fazer um local muito parecido com aquele reino lá onde está o protagonista, que é um reino muito mais justo, onde os camponeses e tal têm uma vida boa e tudo mais. Não tem escravos, os nobres não judiam, o pessoal mais pobre. Então o reino aquele basicamente utópico, eu diria. O rei, inclusive, é uma pessoa muito boa, que se preocupa com o povo dele, então é tudo perfeito ali. Só que aquele outro império era o completo contrário, era um bando de nobres corruptos que escravizavam os outros, tratava mal os camponeses, explorava eles tinham pouca oferta de comida, tinha um bando de problemas ali. E esse lorde daquele império lá começou a tentar fazer os negócios diferentes e começou a juntar muitos camponeses lá. Os camponeses começaram a se mudar para a terra dele, porque a vida lá era muito melhor do que nas outras terras, o que é normal. Só que os outros nobres começaram a detestar isso, porque começou a sair gente das vilas dele para ir para a vila daquele cara lá e começaram a armar um plano para acabar com ele. E o vilão não era um grande vilão nessa época, com certeza, ele era um cara super gente boa. Ele preveu lá que ele podia sofrer algum ataque ou algo parecido, mas ele, como ele falou ali, era muito forte. Ele já foi um caçador de demônios e tudo mais, ele é muito bom com magia. Então achou que não iam tentar nada contra ele. E de fato não tentaram, só tentaram prender ele por 2 meses lá, com ele fazendo palestras e tudo mais, sobre aquele método dele lá, tanto de cultivo, como tratar melhor os camponeses e tudo mais, mudar o sistema daquele império para ficar muito mais parecido com aquele outro reino do protagonista. E bom, essa enrolação, prenderam ele por 2 meses, e enquanto isso, tentaram fomentar uma revolta lá. Alguns guardas chegaram lá, na verdade não eram guardas, se fingiam de guardas. Eram basicamente alguns mercenários que estavam andando por ali, se fingindo de guardas e comentando lá que tinha gente capturada e tudo mais, e eles capturavam essas pessoas, crianças, ou matavam de vez em quando, eles comentam lá que matavam também, e aí o povo tava ficando desesperado, o que tá acontecendo aqui? Preocupados que tinha cada vez mais sequestros e tudo mais, e os próprios mercenários que faziam isso se vestiam de guardas e comentavam lá com o povo, espalhavam boatos de que era o lorde da região que estava fazendo isso, aquele local lá era muito melhor que os outros, porque ele queria atrair gente para aquele local, e ele capturava eles e vendia como escravos. Começaram a espalhar isso, ficaram 2 meses basicamente, espalhando isso para tudo que é local ali, até que criaram uma revolta, fizeram um negócio mais pesado lá, mataram a filha de um cara e tudo mais, fizeram um negócio mais grave, e aí depois armaram lá pra eles acharem uma carroça com várias garotas, como se fosse do cara mesmo, daquele lorde da região, e aí os camponeses se revoltaram lá, e sim, essa parte
faz até algum sentido, e aí vai dar naquele final lá, que é horrível pro cara. Eu vou comparar inclusive com o mangá um pouquinho mais pesado, mas é de leve, que no mangá mostram num ângulo diferente o que aconteceu com a mulher dele, não deixam tão... Bom, o diretor disfarçou um pouco mais, eu diria. Deixa claro que ela morreu, mas não mostrou a cena de forma tão... gore, seria a palavra, gore, pesada e tal. De qualquer forma, o que eu achei errado ali, que em 2 meses, não tinha guardas. O que aconteceu com os guardas? Não tem... Lorde sempre tem um bando de guardas naquele local lá. Pode não ser um bando e tudo mais, mas tem alguns pra vigiar o que tá acontecendo ali. E tem aquele povo suspeito lá se fingindo de guarda, espalhando um boato lá e ninguém dá bola. Que diabo de local é esse, tal, do cara do Lorde, que não tem nenhum guarda ali? Todo local, feudal e tudo mais. Isso aí eu achei um erro, por exemplo. Você tem alguns guardas, porque vai ter gente tentando invadir e tal, tem mercenários que tentam invadir o local, as terras e tudo mais. Então é uma base. Você tem que ter pelo menos um grupinho pequeno de guardas lá que vigiam uma área grande de um Lorde. É o normal, pelo menos. E não tinha lá, não tinha esse grupo. E aqueles guardas lá se passando por guardas, o pessoal nunca viu eles e achava, não, esses guardas são novos aqui. O que tá acontecendo ali? Isso aí ficou mal feito, foi mal elaborado. Eu entendi o que ele quis fazer. Tentar formar um vilão que queria vingança porque aconteceu a ele. Era uma pessoa boa. Nada de errado nisso. Só como ele fez, eu botaria vários ajustes lá pra melhorar, tentar melhorar esse modelo da história dele. Outra coisa que é difícil de engolir. O vilão lá, ele ficou 2 meses separado da mulher dele, sem receber notícias. Ele não sabia que no reino dele estava acontecendo isso, estava começando a rolar um boato de que ele estava raptando as pessoas, tudo mais, escravizando, blá blá blá. Ele não ouviu nada disso. Não chegou uma carta pra ele, algo parecido. A mulher dele também não sabia de nada. Os servos à volta, ela não estava comentando nada com ela, um servo mais leal, algo parecido, comentando com ela, estava acontecendo alguma coisa parecida. Todo Lorde tem os subcomandantes dele, algo parecido, pessoas que coordenam a terra dele quando ele está fora. E as pessoas, geralmente, que gerenciam quando ele tá fora, é que fariam isso. Ficariam vendo, pô, tá acontecendo algo errado. Às vezes falariam pra mulher dele, a mulher dele informaria ele, lá na capital. Pô, Marco, mas aí estão pegando as cartas. Exatamente. Tentou chegar cartas a ele, mas toda vez que tentava chegar, alguém pegava a carta lá e não passava pra ele. Aí é justo, mas você tem que colocar isso na história. Ninguém fez isso. A mulher dele não sabia de nada. Do nada, lá, apareceu um bando de gente lá revoltada com ela. Ela não sabia de nada. E aparentemente não tinha ninguém pra coordenar as coisas, enquanto aquele vilão tava fora. E isso eu achei mal elaborado pra caramba. Faltou um miolinho lá pra tornar essa história mais crível, mais bem elaborada. Isso é importante, eu considero. Importante, pelo menos, é a diferença entre uma boa história, uma bem contada, e uma história interessante. Foi interessante, por exemplo, esse vilão, muito interessante, mas poderia ter sido melhor contada a história dele, ter uns pontinhos lá, que deixassem mais crível algumas partes. Essa parte lá dos boatos estarem enrolando e tal, tudo dando errado lá em 2 meses, só aumentando, e ninguém fazer nada, não tem um grupo de guardas pra fazer nada lá, não tem um subadministrador gerenciando as terras dele, enquanto ele tá fora lá 2 meses na capital. Olha, esse negócio aí soa muito forçado, ninguém fazer nada, ninguém saber de nada e deixar a coisa rolar solta. É o tipo de coisa que eu evito ao máximo no meu livro, eu reviso várias vezes lá pra achar lógica na coisa toda e tal, ver se tá tudo batendo certinho, não tem buracos no roteiro, não tem erros, coisas pra você, pô, isso aqui, será que isso dá certo, não dá? Eu tento deixar o mais lógico possível, a coisa toda bem justificada, eu acho isso muito importante, mas tem gente que não liga. Achou só interessante, pô, esse vilão é muito legal e tal, beleza, se você gostou, beleza. Mas isso aí é uma correção que eu faria nessa parte da história, e aí beleza, a gente vai pro final, mataram a mulher dele, os camponeses revoltaram, isso é crível, se acontecesse tudo aquilo e tal, tivesse justificativas. Mataram os guardas reais, estavam se passando, olha só, tentar justificar. Mataram os guardas reais, estavam se passando por eles, estão com um capacete fechado lá, era um bando de guardas que andavam com capacete fechado, uma armadura fechada ou coisa parecida. Beleza. E aí substituíram, tem guardas novos, lá eles se fingem dos guardas novos e mataram os anteriores. Olha só, muito mais funcional, não é? O gerenciador também. Eles pegaram o cara, o gerente do negócio todo, eles compraram eles, o cara era corrupto, mas o negócio funciona. Então você arquiteta uma trama muito mais funcional que vai dar no mesmo local, só que de forma mais justificada. Eu dei um exemplo aqui de como fazer. Mas de qualquer forma, o cara chega lá e descobre que os camponeses se revoltaram lá, invadiram a casa dele e mataram a mulher grávida dele. Nossa! No anime, é um negócio que se assente, putz, dá aquele nervosismo e tal. E no mangá, é mais pesado ainda, mostra ela toda cravada lá, destacas nela, é um negócio pesado pra caramba. É aquele negócio desse anime, que tem partes muito levinhas, a maioria do anime em si. É bem leve, mas de vez em quando tem alguma coisinha aqui e ali, que é um pouco mais pesada. Mas de qualquer forma, fizeram com a mulher dele, foi revoltado lá, e liberou a magia dele lá, virou aquele demoloide, como eles chamam, demonoide, e destruiu a área inteira. Aquilo ali foi muito legal, essa parte aí, nossa, eu não fiquei com pena nenhuma daqueles camponeses lá, eles mereceram aquilo. O que aconteceu com eles pedindo pra perdoar e tudo mais. Perdoar? Olha o que fizeram com a mulher dele, pô. Gravaram um bando de coisa com a mulher dele e tudo mais. Aquilo é maldade pura. Mulher grávida ainda, então mereceram realmente. E depois disso você entende a revolta dele. Os lords que armaram aquilo pra ele, por isso que ele bolou aquele negócio todo lá pra ir acabando com aquele império, pouco a pouco. E também a revolta dele
com o povo. É um povo que ele ajudou e não pensou duas vezes. A gente suspeitar dele lá, tudo bem que armaram pra eles, foram instigando eles a longo prazo, mas ainda assim, depois de tudo que ele fez por eles, foram lá e mataram a mulher dele. Ao invés de se revoltarem e tal, questionarem ele, algo parecido, foram lá e mataram a mulher e o filho dele. Bem pesado, achei bem interessante e realmente justifica tudo que ele fez ali. E ele não é aquele vilãozinho, ah não, eu quero fazer maldade e tal. Não, ele acabou a vingança dele. Tanto que agora ele não tem mais o que fazer, ele tá lá entediado no trono, porque ele fez o que ele queria. Não tem mais o que fazer, acabou ali. Tanto que já estão armando lá os outros que são auxiliares dele, estão tentando armar alguma coisa para ele continuar o que ele tá fazendo ali, expandir os poderes dele, algo parecido, porque ele mesmo não parece ter mais grande interesse, ele tá naquele negócio de não sei mais o que fazer da vida. Eu cumpri meu objetivo e tal, tive a minha vingança, e ele tá naquele negócio que eu acho muito interessante, de que a vingança não necessariamente deixa feliz. Ele conseguiu o que ele queria, mas ele basicamente só ficou vazio agora, ele não tem mais o que fazer, acabou os objetivos dele, pelo menos. Por enquanto. E bom, depois disso, seguindo as ordens desse cara, eles invadem um reino pequeno lá, ao lado daquele reino do protagonista, e eles vão lá pra auxiliar eles. O protagonista basicamente sai voando lá com o grupo dele. Como é que ele chamou? É Ultimate Magicians, basicamente. São magos mega poderosos que ele formou lá, treinou, e agora estão indo lá, e deve voltar de novo à ação nos próximos 2 episódios. Deve ser bem mais focado em ação, até porque são os 2 últimos episódios dessa temporada da série. Mas, de qualquer forma, esse cara eu achei bem interessante. Já não parecia aquele vilãozinho clichê. Depois que contam a história dele, fica melhor ainda. Você realmente entende o lado dele, apesar de, como eu falei, poderiam ter feito algumas coisas lá para tornar algumas partes da história um pouco mais críveis, um pouco mais lógicas. Mas ainda assim é interessante de qualquer forma. E agora é esperar para ver esse clímax aí que vem nos próximos 2 episódios. E eu fico por aqui. Se gostaram do vídeo, dê o like, compartilhem, se inscreva no canal que não se inscreveu ainda, apoie o canal quem puder, vire membro e eu vejo vocês no próximo vídeo.